vou reiniciar a minha gravação aqui também. Na verdade, eu não tinha parado. Tinha esquecido de parar. Bom, mas de qualquer forma, vamos retomar a nossa sessão de julgamento do dia 18 de março de 2021, do turno da manhã. Nós demos um pequeno intervalo, antes disso julgamos o item 55 da nossa pauta, então vamos dar continuidade à nossa pauta, julgando o item 56 da empresa Centro de Educação Machado de Assis Limitada, vai ser relatado pela conselheira Gisele, que tem a palavra. Presidente, só para ajudar a dar celeridade, nesses três casos, os itens 56, 57 e 58, eles são basicamente idênticos. O que vai mudar são as razões sociais das empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, e isso foi verificado no termo de fiscalização. Inclusive, as três empresas, o objeto é ato declaratório de exclusão por ausência de livro caixa e outros elementos escriturais, tá? Então, as três têm todos os mesmos fundamentos. Se vocês buscarem abrirem um processo, ou até mesmo os três, vocês vão ver que neste caso e neste exemplo, a gente tem as três empresas relacionadas, a gente tem toda essa construção atrelada à exclusão via ADE, e a gente tem essa imputação de exclusão com base na ausência de livro caixa, tá? Mas, feliz ou infelizmente, esse não vai ser o grande cerne da nossa discussão, e daí eu peço verem aos colegas para acelerar, e aqui está o fundamento, né, que eu coloco, inconformada a item 6, já vou passar diretamente com a deliberação, tanto em sede de manifestação de inconformidade, como em sede de recurso voluntário. Ela alega fundamentalmente que a intimação realizada é ficta, por não ter sido feita na pessoa do advogado da parte e pessoalmente intimado, que ela teria sido induzida em erro por parte do fisco diante da obrigatoriedade de optar pelo domicílio tributário eletrônico, porque ela alega isso, eu já estou partindo para o recurso voluntário, porque quanto ao mérito, ela vem e traz que ela, em que pese, né, ela não tenha trazido caixa, ela trouxe os livros Diário e Razão, só que, em verdade, o contraponto da DRJ, eu estou resumindo, tá, gente, é que esses livros não realmente demonstravam as movimentações bancárias e não tinham qualquer nível de idoneidade para fins de substituir e adimplir a própria determinação constante da lei complementar, tá? E aí o que acontece é que em 23/3, já partindo para o recurso voluntário, a contribuinte ela foi cientificada eletronicamente por decurso de prazo, e aí ela só foi interpor o recurso voluntário em 8/7, quase 3 meses e meio depois, e aí ela alega que essas alegações foi induzida em erro, que ela teve que optar, mas isso foi uma indução, que ela basicamente não tinha essa obrigatoriedade, que ao mesmo tempo o advogado não tinha sido pessoalmente intimado, o que eu vou acabar tendo fatalmente que enfrentar quando do não conhecimento aqui deste recurso voluntário, presidente. Aí eu peço vênia para passar diretamente ao voto, tá? Por favor. Então, vamos lá. Aqui, preliminarmente, de acordo com o artigo 33, realmente ela teria 30 dias, estou pulando a legislação, em concreto, a contribuinte foi cientificada da decisão em 23/3 de 2015, e apenas em 8/7 ela interpôs, e aí eu trouxe os documentos colacionados pela autoridade fiscal nos próprios autos, aqui a ciência por decurso de prazo, o termo de abertura, e ela foi e abriu em 22/6, podem verificar aqui. Então, foi a ciência por decurso, e aí a autoridade fiscal fez o termo de abertura em 22/6, e aí, aqui em julho, né, dia 8/7, é que ela apresenta o recurso voluntário. Logo, resta nítido que houve decurso de prazo legal dos 30 dias. Em sua defesa, a hora recorrente apresenta 2 linhas argumentativas centrais a saber: a intimação
fica realizada é nula pelo fato do advogado não ter sido pessoalmente intimado e foi induzido em erro por parte do fisco. Bom, data máxima vênia, tais razões não merecem prosperar nos termos da legislação que rege tema e da própria legislação do Simples Nacional. Em caráter geral, a matéria em questão está regulada no artigo 23, né, a questão do endereço eletrônico, e para que a intimação seja feita por meio do endereço eletrônico, é necessário que o contribuinte autorize, não há dúvida, é importante consignar que a autorização para utilização não é referente a um processo especial, mas sim a comunicação com a Receita, portanto, não trata aqui de uma autorização específica para que as intimações de determinado processo ocorram por meio eletrônico ou não. Diferente do alegado, fica evidente que a intimação por meio eletrônico é instrumento válido e regulamentado por leis, desde que a opção por essa via tenha sido por ela autorizada. E no presente caso, em momento algum, o contribuinte alega não ter optado pelo domicílio. Muito pelo contrário, né, a legislação do Simples impõe. Em suas razões, se limita a sustentar que a intimação deveria ser feita pessoalmente na pessoa do advogado. Isso daí nós já sabemos, está extremamente superado, até porque ela optou pelo domicílio, então o veículo é esse. Sendo válida a citação por meio eletrônico, diante da apresentação do recurso voluntário fora do prazo, mais de 3 meses, o recurso não merece ser conhecido. Nesse sentido, são inclusive as decisões do CARF. Para além das regras gerais aqui trazidas, eu faço questão sempre de frisar, né, que já me manifestei em outras oportunidades para ser até coerente com meus outros votos, no sentido que a legislação do Simples traz algumas premissas claras. Primeiro, que a opção implique em aceitação e que o meio eletrônico foi o eleito para a ciência, notificação, intimação, e as comunicações feitas dispensam a publicação no Diário Oficial e envio postal e são consideradas intimação pessoal para todos os efeitos legais. Então, aqui como ainda a gente está tratando do Simples, os senhores sabem que eu sou muito criteriosa com relação a isso, e eu acabo trazendo a legislação do Simples como, né, lei especial e grande amparato aqui também para além da norma geral, né? E aqui está à disposição, tudo, logo não há quaisquer dúvidas para aceitação do sistema de comunicação eletrônica, é condição sine qua non para a opção do Simples Nacional, e, portanto, não tem o menor sentido a alegação da contribuinte de que foi induzido em erro ao aderir do domicílio tributário eletrônico. Sendo assim, dada a clara intempestividade, não cabe ser admitido o recurso, o voto por não conhecer do recurso voluntário por intempestivo é como voto. Esse mesmo raciocínio se aplica aos itens 56 e 57 da pauta, como eu frisei, os argumentos são os mesmos, as razões são as mesmas, o motivo da exclusão é o mesmo, são empresas que participaram da mesma fiscalização por serem um grupo econômico, então tudo trazido aqui é o mesmo racional da decisão, é exatamente aplicado, os cotejos, as telas, absolutamente tudo, convido os senhores a abrirem aí também os 57 e os 58, caso queira. E é isso, presidente, é como voto, e espero ter sintetizado já para os próximos itens. Ok. Colegas, a relatora afirma que ela vai relatar 3 processos, os itens 56, 57 e 58. Ela afirma que são, os 3 processos são de empresas relacionadas, têm a mesma situação fática, né, mesma situação jurídica e tem a mesma proposta. Né. Então, eu gostaria de saber se a gente pode voltar logo os 3 processos, né, ou seja, a estender para os outros 2, itens 57 e 58, o resultado da votação do item 56, que foi relatado. Tudo bem? Ok, então vamos votar os 3 processos, 56, 57 e 58. Virginia. Ok, presidente. Inclusive, eu já até abri os outros processos e está de acordo com o que a relatora diz, né? Então, eu acompanho a relatora nos 3 processos, presidente. Wilson. Também acompanho a relatora, presidente. Jefferson. Acompanho a relatora, presidente. Com a relatora. Também acompanho a relatora. Então, o resultado dos itens 56, 57 e 58 foi o seguinte: não conhecer do recurso voluntário por unanimidade, em razão da intempestividade do recurso. Por intempestivo, eu sempre ponho, né, Nilson, para deixar claro, não conhecer por intempestivo. Ok. Vamos prosseguir, então, na nossa pauta, agora o item 59. O item 59, perdão, ele foi retirado de pauta. Lá no 60, né? Vamos para o item 60,
processo da empresa Fábio Nogueira Santos e Companhia Limitada, que vai ser relatado pelo conselheiro Wilson. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 60, Fábio Nogueira Santos e Companhia Limitada. Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ Belo Horizonte, que considerou improcedente a inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o ato declaratório executivo que excluiu do Simples Nacional. O motivo da exclusão foi a existência da existência. Foi a existência de débitos em nome do contribuinte junto à Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa. O contribuinte interpôs impugnação, onde alegou que o débito, que informa ter sido motivo da exclusão do Simples, refere-se ao auto de infração final 2549 do processo final 2003 do Ministério do Trabalho, que foi quitado, segundo o contribuinte, em 3 de 2 de 2006 e que a inscrição em dívida ativa do referido débito foi, portanto, equivocada. Para comprovar o alegado, o contribuinte junto ao DARF, documento de arrecadação, onde encontra-se discriminado que o débito refere exatamente àquele processo que foi informado como o motivo da exclusão. A RJ Belo Horizonte, por meio do despacho da RJ-BHE, determinou que a Delegacia da Receita Federal em Divinópolis encaminhasse ofício para a Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Divinópolis para que essa confirmasse a quitação do débito inscrito em dívida ativa da União sob o número final 6000. E caso não fosse confirmada a quitação integral do débito, cientificasse interessado da relação dos débitos que permaneciam em aberto após o prazo para regularização, e abrindo o prazo para se manifestar ou regularizar os débitos. O Serviço de Orientação Tributária SORT da Delegacia de Divinópolis então encaminhou à Gerência do Trabalho, que solicita aquele órgão que informasse a respeito do DARF referenciado. Em resposta, a Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Divinópolis respondeu, através de ofício, que a guia DARF apresentada não quitava o débito relativo ao processo final 2008-2007. Observou que, embora o valor do DARF estivesse correto, o código de receita havia sido preenchido incorretamente, que haviam solicitado à empresa a retificação do DARF, mas até aquela data não tinha providenciado a retificação. Com base na resposta encaminhada pela Delegacia da Receita Federal de Divinópolis, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com o pavimento abaixo. O contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual ratifica que o débito que motivou a exclusão fora quitado antes da emissão do ADR. Em julgamento realizado em 5 de dezembro de 2019, a terceira turma extraordinária houve por bem converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que esta esclarecesse divergências constatadas no processo. É que o recorrente ratificou que o débito que motivou a exclusão foi um auto de infração lavrado pelo Ministério do Trabalho, e que referido débito fora quitado em 3 de 2 de 2006, antes, portanto, da emissão do ADR. Para a comprovação do pagamento, juntou cópia do DARF no valor de R$ 684,31 com a chancela de banco. O DARF relativo à auto de infração final 2549, consubstanciado no processo final de 2003, recolhido em 3 de 2 de 2006, no valor de R$ 684,31. Então, a terceira turma extraordinária determinou que a unidade de origem informasse quais débitos que ensejaram a emissão do DR permaneceram em aberto após o prazo para regularização, obtida no CIVEX. E se fora dado ciência dos referidos débitos ao recorrente, intimando a pagar os salários no prazo de 30 dias, contado da ciência. Em atendimento determinado por aquela turma, tem que atualizar, né? Atualizar. A Receita Federal elaborou a informação que segue abaixo, nos quais esclarece o seguinte: que o processo administrativo 2003, final de 2013, é o que contém a inscrição em dívida ativa da União. Não foram encontrados registros, tampouco a existência do processo final 2008-27, descrito no ofício de SAOT, nas bases de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal e da Procuradoria. Acrescento que o pagamento ao qual o recorrente alega ser suficiente para a extinção da inscrição, efetuado em 3 de 2006, teve seu código de receita alterado para 0289, multa de CLT em 23 de 11 de 2010. Processo de retificação que segue final 2010-31. Este pagamento consta do relatório da inscrição em DAO, bem como a informação de que a mesma foi extinta por cancelamento em 13 de 10 de 2010.
No relatório não consta a motivação do cancelamento da inscrição em DAO. Quanto à comunicação do débito para a recorrente, a Receita informa que estaria indicado o endereço eletrônico do ADR. Tendo sido cientificada da informação, a recorrente apresentou uma manifestação onde afirma que o analista tributário reconhece o pagamento do valor devido e requer o cancelamento da exclusão. Passo ao voto, presidente. Recurso voluntário atende os requisitos formais de admissibilidade, assim dele toma conhecimento. Como afirmado acima, em julgamento realizado em 5 de dezembro de 2019, a terceira turma extraordinária decidiu converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem prestasse esclarecimentos acerca do débito que motivou a exclusão. Em atendimento ao determinado por essa turma, a unidade de origem informou que o débito que motivou a exclusão foi a inscrição em dívida ativa da União, final 6000, decorrente do processo administrativo final 2003, autuado pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Divinópolis, Minas Gerais. O recorrente comprovou o pagamento do débito em 3 de 2 de 2006, portanto, antes da emissão do ADR, emitido em 22 de 8, esse emitido em 22 de 8 de 2008, conforme o DARF abaixo colacionado. Ocorre que a recorrente equivocou-se quanto ao código de arrecadação, que foi alterado conforme consta na informação fiscal da própria delegacia, cujo exemplo de interesse abaixo colaciona. Embora não tenha sido consignado na informação fiscal que o pagamento tenha sido suficiente para quitar o débito, verifica-se que, em resposta ao questionamento da Receita Federal, a Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Divinópolis encaminhou um ofício, final 2010, no qual afirma que, embora o valor esteja correto, o código de receita foi preenchido incorretamente. Confira-se. Verifica-se, portanto, que o recorrente pagou o débito que motivou sua exclusão em 3 de 2 de 2006, antes da emissão do ADR, que ocorreu em 22 de 8 de 2008. O pagamento não foi alocado ao débito devido ao erro do preenchimento do código de receita. A liquidação do débito é comprovada pelo cancelamento da inscrição da dívida ativa da União. Tendo sido comprovada a regularização do débito que seja exclusão, antes da emissão do ADR, há que ser cancelada a exclusão. Pelo exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o ADR. É como voto, presidente. Obrigado pelas dúvidas. Eu vou colocar debate, que a situação não cabe, né? Não cabe. Então, vamos votar, Efigênio. Com o relator. Gisele. Com o relator. Já. Com o relator. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, o resultado do julgamento do item 60 da pauta ficou assim: dar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos, então, ao próximo item da pauta. Item número 61, recorrente Smilk Cosméticos, Eireli. Também vai ser relatado pelo conselheiro. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 61 da pauta, Smilk Cosméticos, Eireli, limitado. Trata-se de recurso voluntário quanto ao acórdão da DRJ Ribeirão Preto, que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra o ato declaratório executivo da Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto, que excluiu do Simples Nacional. Eu utilizo o mesmo relatório da DRJ, exclusão do Simples, em razão do fundamento no artigo 29, inciso 2 e 8º, da Lei Complementar 123, que embaraço, ausência de escrituração do livro bancário, insuficiência descrita por efeito de identificação de movimentação financeira bancária, conforme o ADR número 59. A ação fiscal da S.Mil ocorreu em 14 de 3 de 2017. Foi motivada por decorrência do envolvimento com várias empresas estabelecidas no mesmo local, com atividades correlatas e ou complementares com o núcleo decisório familiar comum. A empresa tem como atividade principal a fabricação de medicamentos para uso veterinário, comércio atacadista de medicamentos e droga de uso veterinário. Em seu depoimento, em 14 de 3 de 2017, sua sócia, Roseli Aparecida Caprari, confirma que o proprietário da Crednet, Luiz Carlos Simonato, é seu esposo e que o sócio da empresa, Simonvaldo Reginaldo Simonato, é seu cunhado. Luiz Carlos Simonato é também diretor comercial da empresa Bovifarm Comércio e Indústria de Produtos Veterinários Limitada. Todas essas empresas utilizam do mesmo espaço físico. Cronologia dos fatos. Nos termos de início de diligência, foram requeridos os seguintes esclarecimentos. Então, ela pede o livro caixa, os livros contábeis, né, e os extratos bancários.
Em 31 de 3 de 2017, a S.Milk apresentou os seguintes documentos: extratos bancários, informa que a empresa emite somente nota fiscal eletrônica, livros de registro de entrada, livro de registro de saída, livro de registro de inventário, e solicitou prorrogação de prazo para a apresentação dos demais documentos por mais de 30 dias. Em 7 de 4 de 2017, a S.Milk é cientificada a prorrogação. Em 18 de 4, apresenta os laudos requeridos na folha 412. Aí faz um relato de toda a documentação que eu vou me eximir de estar falando em relação aos fatos da intimação. Em 29 de 6 de 2017, iniciou a fiscalização na S.Milk que foram requeridas as seguintes providências e esclarecimentos referentes aos anos calendários de 2013 a 2015. Refazer os arquivos contábeis referentes aos anos calendários de 2013 a 2015, apresentados em 28 de 4 de 2017 e 9 de 6 de 2017, pois apresentam graves deficiências, tais como falta de escrituração de conta bancária, lançamento sem identificação de origem ou destino dos valores movimentados, passivos fictícios, lançamentos indevidos na conta caixa, dentre inúmeras outras irregularidades. Advertência que a não apresentação dos itens acima implicaria em exclusão da S.Milk do Simples Nacional. E comprovar a origem dos créditos, e destinos das movimentações financeiras. Em 23 de 7 de 2017, a empresa foi cientificada que o prazo máximo para apresentação dos documentos foi prorrogado para o dia 14 de 8 de 2017. Então, ela veio fazendo uma série de pedido de prorrogação. Em 11 de 8 de 2017, a S.Milk apresentou arquivos contábeis referentes aos anos calendários de 2013 a 2014 e, em 24 de 8 de 2017, apresentou arquivo contábil referente ao ano calendário de 2015, relação dos cheques sacados e relação dos créditos nas contas do Banco Bradesco e Banco do Brasil, e requeriu mais uma prorrogação de prazo. Analisando os novos arquivos contábeis, a fiscalização constatou que os lançamentos das contas de banco e caixa não identificariam os cheques emitidos e depósitos efetuados. Que muitos dos cheques sacados na boca do caixa foram utilizados para pagamentos de duplicados e aquisição de cheques administrativos. E no ano calendário de 2015, a conta da empresa junto ao Banco do Brasil não foi contabilizada. O saldo inicial do balancete do ano calendário de 2015 estava muito diferente do saldo do final do ano de 2014. E continuam os vícios e irregularidades já constatadas no termo de início de fiscalização. Com isso, a empresa, a fiscalização, houve por bem emitir a representação para a exclusão do Simples Nacional. Da exclusão do Simples Nacional, que é o que a gente trata aqui. A conta contribuinte incide mais uma hipótese de exclusão do Simples Nacional. Então, fala sobre o artigo 26 da Lei Complementar, que estabelece que a empresa optante do Simples deve manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos. Aí a alegação da fiscalização, que a S.Milk, mesmo após reiteradas intimações e prorrogações de prazo, não apresentou os livros contábeis devidamente escriturados, de modo a permitir a correta identificação da movimentação financeira. Assim, a empresa incorreu em duas das hipóteses para a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme os incisos 2 e 8º do artigo 29 da Lei Complementar. E aí essa representação é encaminhada. Assim, tem um relatório do CEORT, e só considerando a parte de baixo, o interessado tomou ciência, ele apresenta a manifestação de conformidade no item 3 abaixo. O interessado tomou ciência do todo em 18 de 9 de 2017, folha 465, e trouxe sua insurgência em 11 de 10 de 2017. Em breve síntese, alega-se suspeição de parte do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que levou a cabo o procedimento investigativo ao fundamento de que o auditor fiscal é um concorrente do contribuinte em sua atividade extraprofissional, que alegou nulidade do termo de início de ação fiscal, bem o que se segue, pois foi lavrado em 28 de 6 de 2017, portanto, além do prazo máximo de conclusão do procedimento diligencial. C, que teria sido vítima de técnicos em contabilidade
que eles sabiam da obrigatoriedade de escrituração do livro caixa, razão pela qual, por força própria, não lograram êxito em identificar 100% dos lançamentos. D. Impossibilidade de refazer o caixa e entende desproporcional sua exclusão do regime privilegiado item E. Necessidade de prévia notificação e consequente abertura ao contraditório antes de formalizar o ato excludente sob discussão, sob pena de ofensa ao devido processo legal constitucional. E F, ausência de capitulação de qualquer espécie de fraude e necessidade que poderia estar ocasionando a exclusão dos simples. A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, pelo fato de que, primeiro, levou em consideração que não havia a suspeição do auditor fiscal que realizou o procedimento fiscal. Consignou a DRJ que o procedimento fiscal de diligência e de fiscalização são estanques, não condicionam um ao outro. E o segundo pode ser instalado a qualquer momento contra contribuinte que for encerrado ou não o eventual progresso, eventual diligência, procedimento diligencial anterior. Aqui a não escrituração do livro contábil fiscal decorre de visilha do serviço contratado pelo contribuinte, corre a sua conta, e não vale ele justificar por um terceiro. E que a ausência de escrituração, que não permite a identificação da movimentação financeira, bem como a posição de embargos à fiscalização, são casos de exclusão dos simples e que operam efeito desde o momento da identificação da falta. A contribuinte tomou ciência do acórdão e apresentou recurso voluntário em 12/2/2019, onde alega o seguinte: que não houve a suspensão da exclusão e que foi emitido auto de infração que foi encaminhado à Polícia Federal com a instalação de IPL para apuração de eventual crime tributário. Que foi ajuizada a ação de execução fiscal perante a Quinta Vara Federal de São José do Rio Preto e que teria sido objeto de embargos à execução. E o lançamento teria infringido a norma de suspensão dos efeitos da exclusão enquanto não apreciado o recurso administrativo encaminhado nos presentes autos. Que teria havido infração ao princípio da legalidade por suspeição do auditor fiscal que lavrou o auto de infração por ser aquele detentor de cota de capital social de empresa que a recorrente considera como concorrente. Aduz que a exclusão não ofere o princípio da reserva legal, porque, segundo a recorrente, não haveria previsão legal para que a Receita Federal se manifeste sob exclusão de ofício do Simples Nacional, com efeito retroativo de empresa que está com todos os seus impostos pagos nesse regime diferenciado de arrecadação. Que teria havido descumprimento de prazo relativo ao termo de início da ação fiscal, o que macularia o ato de exclusão do Simples. Que a exclusão do Simples Nacional, inseridos por normas infraconstitucionais, violaria princípios constitucionais. E requer, ao final, a reforma do acórdão. Esse é o relatório, presidente. Passo ao voto. Há que se delimitar a matéria discutida no presente processo, que trata da exclusão da recorrente do Simples Nacional. Matéria relacionada à auto de infração, eventual inscrição em dívida ativa, não são matérias atinentes ao presente processo e, portanto, não conheço os argumentos apresentados pela recorrente. Da mesma forma, a eventual representação fiscal para fins penais encaminhados ao Ministério Público Federal ou à Polícia Federal não são matéria de apreciação por parte deste colegiado, de modo que também não conheço os argumentos perfilados pela recorrente. A recorrente alega os seguintes vícios no procedimento fiscal que maculariam e tornariam nula a exclusão. Primeiro, segundo a recorrente, o auditor fiscal responsável pelo auto de infração e a representação para exclusão da recorrente do Simples teria interesse particular no procedimento por ser seu concorrente. 2. Que a exclusão infringiria o princípio da reserva legal, porque, segundo a recorrente, não haveria previsão legal para que a Receita Federal se manifestasse sobre a exclusão de ofício do Simples Nacional com efeito retroativo de empresas com seus impostos pagos nesse regime diferenciado. 3. Que a lavratura do auto de infração não guardou o término do julgamento administrativo da impugnação e exclusão do Simples Nacional. 4. Que teria havido descumprimento de prazos relativos ao termo de início da ação fiscal, o que macularia o ato de exclusão do Simples. 5. Que a exclusão do Simples Nacional violaria princípios constitucionais. Quanto à arguição de suspeição do auditor fiscal responsável pelo procedimento fiscal, não assiste razão à recorrente pelos seguintes motivos. A seleção de contribuintes para fim de análise, ou mesmo para fiscalização, obedece a procedimentos internos próprios e que culminam com o encaminhamento de dossiês para execução pelos auditores fiscais voltados na fiscalização,
Não há interferência do auditor que recebe incumbência da realização da diligência ou da fiscalização. Ele simplesmente tem que cumprir a determinação. O auditor fiscal, se entender que há conflito de interesse, pode declinar do procedimento justificando. No presente caso, o auditor fiscal elaborou um termo de verificação fiscal, juntado à folha 496, afirmando ser cotista de uma empresa cujo objeto social é o comércio varejista de medicamentos, animais, banho e tosse, também conhecida como pet shop. Não se declara impedido para a realização do procedimento fiscal. Não vislumbro que a empresa da qual o auditor fiscal é sócio, um pet shop, seria seu concorrente, conforme alega a recorrente, como o objeto social é o comércio e indústria de produtos veterinários, importação e exportação, de acordo com a 10ª operação contratual. O procedimento fiscal obedece a rito próprio, iniciando-se com a emissão do TDPF, com controle administrativo interno rigoroso e com identificação para que o diligenciado fiscalizado possa conferir a sua validade e autenticidade no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil. O procedimento fiscal foi realizado por auditor fiscal com competência para a realização do procedimento. Constato que a autoridade fiscal executou o procedimento determinado no TDPF. Não verifico que tenha extrapolado seu dever de ofício. A recorrente não apresenta nenhuma atitude ilícita por parte do auditor fiscal responsável pelo procedimento que a tenha prejudicado. Portanto, rejeita a adição de nulidade alegada de suspeição do auditor fiscal responsável pelo procedimento. Quanto à alegada falta de previsão legal para que a Receita Federal se manifeste sobre exclusão do ofício do Simples, com efeito retroativo, também não assiste razão à recorrente. Isso porque, constatada a situação fática prescrita no inciso 2 do artigo 29, deverá ser excluída de ofício. E aí eu reproduzo o artigo. Portanto, a situação fática descrita pela autoridade fiscal está perfeitamente enquadrada na tipologia legal informada no ADF, de modo que o ato é perfeitamente legal e válido. Quanto ao argumento da recorrente de que a autoridade fiscal deveria aguardar o encerramento da discussão no contencioso administrativo da exclusão do Simples, também não assiste razão recorrente. A possibilidade de lançamento de ofício, antes de encerrada a discussão administrativa acerca da exclusão do Simples, é objeto de súmula vinculante do CARF, a súmula vinculante 77, que abaixo eu reproduzo. Quanto ao alegado descumprimento de prazos relativos ao termo de início de ação fiscal que macularia o ato de exclusão do Simples Nacional, entendo que a recorrente está a referir-se aos prazos para encerramento do procedimento de diligência e do início do procedimento de fiscalização. Entende que os atos efetuados após o prazo regulamentar nas suas diligências seriam nulos. Também, quanto a essa questão, não assiste razão à recorrente. Acompanhe o entendimento da DRJ, cujos argumentos, por entender corretos, reproduz-os com razões de decidir. Alega o contribuinte que o termo de iniciação fiscal que inaugurou a diligência fora elaborado em 6 de 3 de 2017. Daí considerado que o propósito foi de diligência. O prazo máximo para sua conclusão seria 6 de 6 de 2006 do 9... 6 do 6, perdão. 6 de 9 de 2017. Imagina-se que o interessado tem referência à data de 9 de 6 de 2017, que foi o termo limite assinalado pela fiscalização, se o relatório for 452, na seguinte passagem. Em 23 de 5 de 2017, a empresa foi cientificada que o prazo máximo para a apresentação dos demais documentos seria o dia 9 de 6 de 2017. Bem, suposto o termo final para encerramento do procedimento diligencial em 9 de 6 de 2017, e vindo o procedimento de fiscalização em si, lavrado apenas em 28 de 6 de 2017, considera interessado que todos os atos efetuados após o prazo regulamentar nas diligências são nulos e carecem de amparo legal. Sem falar da recalcitrância do contribuinte, como bem explanado pela fiscalização, o fato é que o procedimento de diligência e de fiscalização, de modo algum, se condiciona, mesmo porque tenha concessa ou ululante, são destinados a propósito distinto. Isso está no artigo 3º, inciso 1º e 2º, da portaria RB 6478 de 2017. Nessa ordem de ideias, o procedimento fiscal de fiscalização podia e pode ser disparado a qualquer momento contra o contribuinte que for encerrado ou não, contra o contribuinte que for encerrado, quando for encerrado ou não, eventual procedimento diligencial. Quanto à ilegalidade e inconstitucionalidade de lei, não cabe ao CARF pronunciar-se sobre tal matéria, cuja competência compete exclusivamente ao Poder Judiciário, e aí eu reproduzo a súmula CARF número 2. Quanto ao mérito, a recorrente não apresenta contra-argumentos aos motivos que levaram a autoridade fiscal a excluírem do Simples Nacional, ou seja, que apesar de reiteradas intimações e prorrogações de prazo,
a empresa não apresentou escrituração que permitisse a correta identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, incorrendo nas hipóteses de exclusão do ofício do Simples, conforme preceptua nos incisos 2 e 8º do artigo 29 da Lei Complementar 123. A exclusão, portanto, há que ser mantida. Por todo acima exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, rejeito as arguições de nulidade e nego o provimento ao recurso voluntário. Quer como voto, presidente? Eu estou pesquisando aqui, foram lavrados vários autos de infração, né, contra essa empresa, com vários responsáveis tributários, né, e auto de infração, além de RPJ, Divisão Social, PIS e COFINS, tem auto de infração previdenciário e auto de infração por atraso ou por não entrega de declarações. E eles, a defesa da SMILC, né, SMILC, foi considerada intempestiva. Por isso que ele fala que o processo foi para a PFM, porque como a impugnação foi intempestiva, né, o processo já foi para execução fiscal. Só uma informação aí adicional, eu estava pesquisando aqui. Ok, debates, dúvidas? Fica o FG, não está aí? E o Jefferson? Estou. Certo. Estou aqui. Ótimo, certo. Estou também. Pronto. Então, está aberto debates. O conhecimento parcial, só que eu fiquei com um pouquinho de dúvida, Wilson, se você não conhece totalmente e nega, mas, assim, para mim as razões estão bem claras, né? Se afastou as arguições, enfim. Quanto ao seu voto, eu estou tranquila, que é exclusão, não tem muito o que falar. Súmula 2. Era mais no sentido, se não conhecer, e a história do pet shop, gente, enfim, deixa pra lá, né? Suspeição, eu acho que não tem nada a ver. Enfim. Pelo contrário, a pet shop é cliente. Pois exatamente. É cliente. Viajou. Diga, Wilson. Não, presidente, acho que no meu conhecimento eu entendi o seguinte, porque ele levanta uma série de questões relativas ao auto de infração, né? Por isso que eu falo assim, que eu não conheço dessa parte do auto de infração, porque não tem a ver com a exclusão, né? Entendi. Está muito processo, né? Muito processo, tá bom. Não, era mais nesse sentido. É que como você posicionou, não conhecer em parte, não que tenha que arrumar, não, mas era só para ficar claro que é isso mesmo, né? Ok. Podemos votar? Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator. Também voto com o relator. Então, o resultado do julgamento do item 61 da nossa pauta ficou conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Ok? Nós temos o voto do relator. Presidente, só para o doutor Wilson, que ficou uma redundante aqui, uma expressão, quando ele fala assim, cuja competência compete. Na página 12, no parágrafo que começa quanto à ilegalidade, e na segunda linha, logo em seguida, cuja competência compete exclusivamente ao Poder Judiciário. Então, cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário. Ficou redundante somente para evitar essa... Esse detalhe que você observou, Fred, isso daí são aqueles pontos que só quando a gente traz o voto, o outro enxerga, a gente não enxerga. Eu já numero os parágrafos exatamente para facilitar, e desde já eu peço a vocês, por favor, quando a análise enxergar em qualquer ponto, por favor, me avisem, orientem, porque às vezes a gente não enxerga. Normalmente, quando a gente lê o trabalho, né? A gente lê uma vez, passa, lê duas, três, realmente... Mesmo eu faço isso de forma colaborativa, tá, doutor Wilson? E os demais... Não, mas eu agradeço e, por favor, eu sei que tem erros, e, por favor, podem falar. Muito obrigado. Vamos ao item 62, então, da nossa pauta, processo da empresa Via Germânia Indústria e Comércio Limitada, EPP, também será relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra.
Obrigado, presidente. Item 62. Via Germânia Indústria e Comércio Limitada, IPP. Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ Florianópolis, que julgou improcedente manifestação de inconformidade contra o ato declaratório executivo da Delegacia de Blumenau, que a excluiu do Simples Nacional. Também aqui é bastante extenso, mas eu vou tentar fazer um resumo nas partes amarelas aqui, presidente, porque é bastante longo aqui. Né? Ato de exclusão do Simples Nacional. A exclusão teve origem na representação fiscal para a exclusão do Simples Nacional em 18 de 10 de 2012 e foi motivada na extrapolação do limite legal da receita bruta, assim considerada a soma da receita bruta das sociedades empresárias Via Germânia, Tex, integrantes de grupo econômico de fato e ainda na constatação da atividade vedada de locação de mão de obra por parte da Via Germânia Indústria e Comércio Limitada. Então, a autoridade fiscal aqui, ela considerou como receita bruta a soma das duas empresas, uma que era do Simples e a outra que não era do Simples, né? Por isso fez a exclusão. Vamos tentar verificar que parte que era... em relação às inclusões, a conclusão da fiscalização. Na análise dos fatos, na parte de conclusão, na folha 3. Na análise dos fatos relatados nessa representação, concluímos que a Via Germânia Indústria e Comércio é apenas uma extensão fornecedora de mão de obra da empresa Tex 10 Indústria Têxtil Limitada, embora seja proprietária do prédio sede, e ambas se uniram em 18 de 3 de 2004, objetivando fundir seus negócios, ao mesmo tempo que afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal e devidas a terceiros, que seria a contribuição previdenciária. Né? O objetivo da Lei 9.317, assim como a lei complementar, foi dar tratamento diferenciado aos microempreendedores e empresas, desonorando-as da contribuição patronal sobre sua folha de pagamento, para que pudessem concorrer no mercado com as grandes empresas. A Via Germânia Indústria e Comércio se enquadrou, essa que a gente está julgando agora, se enquadrou indevidamente na condição acima no período de 1 de 7 de 2007 a 31 de 12 de 2010, uma vez que na condição apenas de prestadora de serviços, a mantenedora, e sob a total dependência econômica dessa última, fica caracterizada a formação de grupo econômico de fato. Então, tem essa empresa Via Germânica, que nós estamos julgando, que era do Simples, e a Tex, é a outra empresa que ela está ligada. Essas contestações são resumidas nos seguintes itens conclusivos. Mesmo objeto social e relação de exclusividade nas relações comerciais entre as duas empresas. Relações unicamente familiares entre os membros da administração. Distribuição irregular do patrimônio da empresa. Dependência da Via Germânica de fretes e estoque de matéria-prima em relação à mantenedora Tex 10. Faturamento anual da Via Germânia incompatível com o número médio de empregados se comparado com os dados da Tex 10, atuando ambas no mesmo ramo de atividade e comprovadamente seus trabalhadores executando serviços de manufatura que se complementam, no claro intuito de sonegar contribuição previdenciária e beneficiar-se do regime tributário diferenciado. Discrepâncias gritantes nas empresas, marcadamente pelo domínio da Tex 10 sobre a Via Germânica, no que se refere a despesas financeiras, combustíveis e lubrificantes, material de expedientes, fretes e carretos e receita bruta com vendas e serviços. Objeto social da Via Germânica é exclusivamente de locação de mão de obra para a Tex 10, atividade vedada pelo artigo 17, inciso 12 da Lei Complementar. Administração de fato pelo sócio-administrador da Tex 10 e Via Germânica, Edson Schweidler. Acho que é esse o nome. Sendo a pessoa que recebeu a auditoria, prestou informações e detalhou sobre o funcionamento das empresas, discorrendo sobre máquinas, equipamentos e estoques, assim como o processo produtivo. Ausência de formalidades nos contratos firmados entre as duas empresas, seja para a prestação de serviço e venda de produtos por parte da Tex 10, seja para o pagamento de aluguel à mesma. Ou seja, havia uma confusão administrativa. Dependência da Tex 10 para sua instalação física sendo dependente do imóvel de propriedade da Via Germânica. Assim deve ser observada a legislação citada no título 2, Fundamento Legal para a Exclusão Simples, no período de 1 de 7 de 2007 a 31 de 12 de 2010, tendo em vista o descumprimento previsto no artigo 17, inciso 12, e artigo 29,
inciso 5º da lei complementar, qual seja a existência da atividade de locação de mão de obra por parte da empresa Via Germânia Indústria e Comércio Limitada, a empresa Tex 10 Indústria Têxtil Limitada, na formação de grupo econômico de fato, cuja soma dos faturamentos anuais extrapolou os limites previstos em lei, no intuito de beneficiamento indevido através de opção em regime tributário diferenciado. Em vista dos fatos acima representados, foi exarado o ato declaratório executivo número 42, emitido pela Delegacia de Blumenau, que excluiu a empresa do Simples, com efeitos a partir de 1/7/2007. A empresa apresentou manifestação de inconformidade, onde alegou o seguinte: nulidade do ato de exclusão. Após a exposição fática do ato administrativo de exclusão, alega nulidade do mesmo porque o fundamento jurídico adotado para a exclusão do Simples está relacionado à suposta prática de atividade de locação de mão de obra. E, por outro lado, foi apontado outro motivo sem definição legal para excluir o Simples, qual seja a suposta existência de grupo econômico de fato entre a recorrente e a empresa Tex 10. Aponta outra irregularidade relacionada ao fundamento utilizado para delimitar os efeitos da exclusão. Refere-se que a representação fiscal aponta 2 prazos distintos na lei complementar. Então, aí ela está questionando a questão de qual seria o prazo para a exclusão, né? Seria o artigo A, 29, inciso 5º, parágrafo 1º, e tal dispositivo preconiza que a exclusão produzirá efeitos a partir do mês que restar constatadas hipóteses de exclusão prevista nos incisos 2 a 12 do caput. E o B, artigos 30, inciso 2 e 3.1, que determina que a exclusão produzirá efeitos a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva para a permanência no Simples. Por sua vez, o ADE aponta que a exclusão produz efeitos retroativos a partir de 1/7/2007, nos termos do inciso 6 do artigo 6º da resolução CGSN número 15, o qual, em suma, traz uma série de hipóteses que poderiam justificar a exclusão do ofício do contribuinte do Simples Nacional, não havendo como apurar em qual delas se enquadraria a contribuinte. Concluiu que o ato de exclusão não está adequado à legislação, sendo inválido por cercear o direito de defesa do contribuinte e ignorar o princípio da legalidade estrita que rege as relações jurídicas tributárias. Alega também a existência de grupo econômico de fato. Alega que, apesar do relatório fiscal e do ato declaratório não ter fundamentado expressamente como hipótese de exclusão a suposta existência de grupo econômico de fato, buscará demonstrar a sua inexistência. Argumenta que a fiscalização ignorou que há 2 anos a recorrente não está mais enquadrada no Simples Nacional. Então, naquele momento, nesse momento que ela está fazendo a contestação, ela já não estava mais no Simples. E que a realidade fática atual da empresa não poderia ser projetada para comprovar supostas situações ocorridas nos anos de 2007 e 2010. Ainda, considerando a data da ciência da exclusão, verificada em 25/10/2002, todas as informações anteriores a setembro de 2007 não poderiam justificar a exclusão da empresa do Simples, tendo em vista o transcurso do prazo decadencial. Assegura que, apesar de não haver qualquer fundamento quanto à existência do grupo econômico de fato, o relatório fiscal defendeu a existência da obrigação solidária entre a recorrente e a Tex 10, fundamentado no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, e artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212. Quanto à legislação trabalhista, entende que somente se aplica para os efeitos da relação de emprego. Já a norma legal previdenciária também é inaplicável, porque, de acordo com a jurisprudência pacífica dos tribunais, responsabilidade tributária é matéria que somente pode ser regida por lei complementar. Não podemos ser tratados por lei ordinária, e cita a decisão do STJ sobre o tema. Entende que no campo do direito tributário não existe solidariedade decorrente de grupo econômico, o que por si só afastaria a aplicação do artigo 124, inciso 1º e 2º do CTN. Discorre que a Via Germânica foi constituída em 30/3/2001, e desde a sua constituição está estabelecida na mesma cidade. Sua atividade preponderante é a prestação de serviços para a indústria têxtil, contando com máquinas e mão de obra própria. Entretanto, não tem despesas específicas relacionadas com a aquisição de matéria-prima, porque essas despesas não são arcadas pelo contratante do serviço. Diz que agrega o referido processo de produção, os seus custos diretos e indiretos, e que as despesas necessárias à execução da atividade estão lançadas na contabilidade da empresa, não existindo qualquer indício de irregularidade ou fraude. Quanto à contabilidade, diz que a única observação feita pela fiscalização é de que não haveria nenhuma conta específica com o nome da empresa Tex 10. Entretanto, além de a afirmação não corresponder à realidade, as empresas optantes do Simples poderão adotar contabilidade simplificada para os registros e controle das operações. No que tange à administração da empresa Via Germânica, diz que era exercida pelo Sr. Edson Schweinstein.
defende que sua infraestrutura é adequada para o desenvolvimento de suas atividades, inclusive no período em que estava enquadrada no Centro Nacional, e que não há qualquer justificativa, pelo menos no presente caso, para que a fiscalização julgue se a idade ou quantidade de máquina é suficiente ou não para atender a demanda da produção da empresa, tendo o fisco fantasiado uma situação jurídica inexistente. Relata que a Tex 10 foi constituída em junho de 2001. A Tex 10 é a empresa da qual ela é associada. Foi constituída em junho de 2001 e iniciou suas atividades em julho de 2001, depois da recorrente. Informação importante quando analisado no histórico traçado pelo fisco, que quer fazer prevalecer o seu entendimento de que a recorrente foi criada para atender a necessidade da empresa Tex 10 e que as empresas sempre fizeram parte do grupo econômico de fato. Além de que no período em que a Germânia foi optante pelo Simples, a administração da Tex 10 era exercida exclusivamente por Leila Denise Pereira, a qual foi apontada como chefe imediato nos depoimentos. Diz que não há qualquer relevância nos apontamentos e comparativos feitos pela fiscalização pertinentes às receitas, despesas, matéria-prima, estoque e ativo imobilizado das referidas empresas, considerando que são autônomas entre si. Isso porque a fiscalização faz uma comparação entre receita, quantidade de funcionários e de imobilizado entre as duas empresas. No tocante ao objeto social, o que o fisco constatou é que houve operações complementares de empresas próximas, em que a Tex 10 transferia via Germânia a outras empresas inúmeras atividades que compõem o processo de industrialização de seus produtos, defendendo a legalidade dessa espécie de terceirização. Quanto às relações comerciais, impugna o afirmado pelo fisco de que existia exclusividade nas relações comerciais das duas empresas, como demonstram as notas fiscais e relatórios anexos por amostragem. Defende que não há qualquer irregularidade no fato de as empresas estarem no mesmo endereço e que nunca esconderam o fato que estão instaladas desde 2004 no mesmo prédio. Alega que a fiscalização constatou, no decorrer da representação, que as instalações da empresa seriam inversas, ou seja, a Tex 10, aí ela fala sobre uma questão de localização, então eu não vou nem discorrer sobre isso. Assinala que as relações familiares entre os sócios e membros da administração não configuram a existência do grupo econômico, que o fiscal não procurou demonstrar as condições do artigo 265 da 6404 para que exista grupo de sociedades. Em relação ao controle administrativo da Via Germânica e da Tex 10, nos termos do relatório fiscal exercida exclusivamente pelo sócio Edward Schweidman, pondera que, para tal conclusão, o fisco fez menção a fatos que ocorreram durante a fiscalização, ou seja, 2 anos após o desenquadramento da recorrente do referido regime. Afirma que no período em que estava no Simples Nacional, que foi de 2007 a 2010, somente a Via Germânia era comandada pelo Sr. Edson. E a administração da empresa Tex 10 cabia exclusivamente à senhora Leila Denise Pereira. Anota que os próprios empregados da Tex 10 reconheceram como chefia imediata a senhora Leila. Diz que, apesar de a fiscalização ter concentrado esforços para detalhar o maquinário existente no patrimônio da recorrente e da empresa Tex 10, não contou qualquer fato que pudesse denunciar eventual irregularidade na aquisição das referidas máquinas, ressaltando que as máquinas pertencentes à recorrente foram adquiridas por ela mesma, o que confirma, inclusive, a autonomia econômica da empresa para exercer sua atividade. Acrescenta que o fisco não apontou nenhum fato concreto que pudesse justificar qualquer questionamento acerca da distribuição do patrimônio das empresas, sendo insubsistente mais esse argumento para fundamentar a exclusão dos Simples. Diz que sua atividade é a industrialização têxtil, e a matéria-prima utilizada condiz com sua atividade, rechaçando a suposta dependência econômica da Via Germânia em relação à Tex 10, cuja conclusão está apoiada basicamente no fato de que a Tex 10 adquiriu determinados insumos que, na visão do fisco, deveriam ser empregados na atividade que o fisco defende que deveria ser da recorrente. Nesse ponto, entende que o fisco cairia em contradição ao indicar a matéria-prima adquirida pela manifestante que seria relacionada à atividade da Tex 10. Busca demonstrar que não existe a suposta confusão de caixa apontada pela fiscalização, que apontou o pagamento de algumas despesas pela Via Germânia que seriam da Tex 10. Aduz que alguns valores são irrisórios, que acertos entre empresas são plenamente aceitáveis em contexto comercial. E, além disso, a fiscalização não se ateve às provas do período em que a recorrente estava no Simples Nacional. Reforça que a fiscalização não comprovou e justificou por que as despesas representadas pelas notas fiscais contidas nas folhas 299, 306 a 319, 330 a 334, não poderiam ser despesas da Tex 10, e ainda que tais matérias-primas seriam utilizadas no processo produtivo da manifestante.
Entende que a ausência de oferimento de receita de aluguel não comprometeu a regularidade do enquadramento do contribuinte no Simples Nacional, porque esta não desenvolve atividade de locação de imóvel próprio. E, além do mais, acertos negociais entre empresas não poderiam ser motivo de exclusão do Simples Nacional. Isso porque a TEX 10 ocupava imóvel da recorrente. Afirma que as entrevistas feitas pela fiscalização não poderiam ser utilizadas como prova, porque obtidas de forma ilegítima e direcionada, sendo os entrevistados pessoas simples que se viram acuados pelo fisco. Diz que a confusão entre os nomes das empresas por parte do empregado é justificável devido à proximidade da localização das empresas, e que foram entrevistados os trabalhadores admitidos em data posterior ao desenquadramento da recorrente no Simples Nacional, ressaltando que algumas declarações corroboram a tese da recorrente de que a Via Germânia funcionava no andar de baixo, a TEX 10 no andar de cima, e cada empresa possui mão de obra própria. Entende que o destaque feito pela fiscalização a respeito da entrevista da senhora Marie Polidoro Catolini não merece qualquer atenção, pois foi admitida somente em 2011, 7 de 2011, de modo que eventual situação fática relatada por ela não diz respeito à época em que a recorrente estava enquadrada no Simples. Ainda no tocante à entrevista, assevera que a fiscalização não verificou a veracidade das informações, tomando os dados conhecidos como verdadeiros e absolutos. Além disso, não servem como provas, porque colhido 2 anos após o enquadramento do Simples Nacional, refletindo a situação atual das empresas. E ainda as entrevistas, salvo aquelas confusas que não possuem todos os dados preenchidos, confirmam a tese defendida pela recorrente de que a Via Germânia desenvolve atividades de industrialização inexistindo ilegalidade. Do mesmo modo, a descrição do ambiente de trabalho, colhidas em demandas trabalhistas, ajuizadas em favor da recorrente, são baseadas no fato da fiscalização entender que a empresa TEX 10, aí fala apenas a questão de erro na localização, no que pertine à duplicidade de registro de trabalhadores na recorrente na TEX 10, aduz que se tratam de irregularidades pertinentes ao ano de 2011, ocorridas após o desenquadramento da manifestante no Simples. Os demais empregados, destacados pela fiscalização, foram demitidos naquele mesmo mês pela recorrente e admitidos no mesmo período pela TEX 10, no que não há irregularidade. O fato de ter diminuído o quadro de empregados após o seu desenquadramento não poderia ter sido objeto de questionamento pela fiscalização, porque os dados de gestão não estão sujeitos à aprovação do fisco. A atividade desenvolvida pela empresa, ausência de cessão de mão de obra. Aqui ela refuta a acusação fiscal de que ela era fornecedora de mão de obra, cessão de mão de obra. Nesse tópico, o contribuinte aduz que, como restou demonstrado, é uma empresa autônoma, possui maquinário e mão de obra próprias para desenvolver sua atividade e que também demonstrará a inexistência da suposta atividade de locação de mão de obra para a TEX 10, ressaltando que este é o único fundamento legal indicado pela fiscalização para o desenquadramento do Simples. Transcreve acordo do Conselho, para reforçar sua tese. Argura ainda que o fisco desconsiderou que o processo de industrialização ocorre nas dependências da recorrente e que os empregados trabalham de forma subordinada a esta, havendo independência de atividades. Além disso, não estão sujeitos a qualquer trabalho temporário e prestam serviço de forma habitual e contínua. Transcreve o conceito de trabalho, pelo qual está equivocado o entendimento da autoridade fiscal, a qual reconheceu a existência de 2 empresas, TEX 10 e Via Germânia. Em reforço, alega que o fisco não comprovou a alocação de mão de obra, no caso concreto, tendo partido de presunções e indícios discorrendo contra a necessidade do fisco buscar a verdade material. Entende que foram desconsideradas todas as provas pré-constituídas que estavam à disposição do fisco, tais como contrato social, processo de industrialização ocorrido nas dependências, empregados trabalhando de forma subordinada apenas à recorrente, entre outros, pois a principal preocupação da fiscalização, na representação administrativa, foi demonstrar a formação do grupo econômico, hipótese que não poderia sequer fundamentar a exclusão da empresa do Simples Nacional. Ao final, requer a sua reconsideração de exclusão do Simples. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5ª turma, em ementa que eu colaciono abaixo. A DRJ entendeu caracterizada a formação de grupo econômico por conta de unicidade de comando das empresas, a unicidade de administração, vinculação por laços familiares e, com isso, ela entendeu caracterizado o grupo econômico. Por consequência, ela entendeu que seria válido a soma das 2 receitas para poder estar verificando o limite de receita estabelecido na lei.
E também que a pessoa jurídica, no caso, a recorrente, via Germânia, estaria tendo, de fato, uma locadora de mão de obra para a empresa Tex 10. E, por fim, prática reiterada, porque essa situação ocorreu em vários períodos. Quanto à manifestação de informalidade em relação ao efeito suspensivo, a DRJ alega que interposição de manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de exclusão não possui efeito suspensivo por ausência de previsão legal, embora os seus efeitos fiquem suspensos até a decisão final. A contribuinte tomou ciência do acórdão e apresentou recurso voluntário, onde alega, nulidade do acórdão por ser cerceamento de defesa por não ter analisado os fundamentos apresentados pela recorrente. Também seria nulo o acórdão, segundo a recorrente, por apresentar contradição entre a situação analisada e a decisão. Nulidade da exclusão pelo fato do fundamento jurídico apontado pela fiscalização para a exclusão da recorrente estar relacionado com a suposta prática de locação de mão de obra, contrariamente ao que fora afirmado no acórdão de READ, que seria por formação de grupo econômico. 4. O ADS seria nulo por ter apontado uma série de dispositivos legais sem especificar em qual hipótese se enquadraria a recorrente, caracterizando, portanto, o cerceamento do direito de defesa. 5. Que apesar do acordo afirmar que os efeitos da exclusão estariam de acordo com a lei complementar, não esclareceu quais seriam os dispositivos da citada lei complementar que justificariam a data fixada para os efeitos da exclusão, a partir de que data seria. 6. Que o acordo indicou dispositivo diverso do apontado no ADR, que previa como fundamento o artigo 6º, inciso 6, da resolução CGSN número 15 de 2007, com a redação dada pela resolução CGSN número 20 de 2007, e que, portanto, o acordo, em vez de afastar, confirmou a nulidade da exclusão do simples, na medida em que evidenciou o fato de que o ato de exclusão não se fundamentou adequadamente na legislação tributária em afronta aos princípios da ampla defesa e legalidade. 7. O acórdão acatou diversos fundamentos da recorrente e confirmou que a exclusão do simples está fundada em meros indícios e não em provas concretas do que seria inadmissível. 8. Que o relatório fiscal e o ADE não fundamentaram expressamente a hipótese legal pertinente à suposta existência de um grupo econômico de fato, o que demonstraria a flagrante nulidade da exclusão. 9. Que as constatações apontadas pela fiscalização sequer poderiam ser utilizadas para fundamentar a acusação de suposta existência de grupo econômico, pelo fato da fiscalização ter sido realizada em 2012, ao passo que a recorrente esteve enquadrada no Simples Nacional no período de 2007 a 2010. Ou seja, a realidade fática atual da empresa não poderia ser projetada para comprovar supostas situações ocorridas nos anos em que esteve enquadrada no Simples. 10. Que o acordo recorrido admitiu que a recorrente passou por mudanças significativas após a saída do Simples Nacional, o que evidenciaria evidente conclusão, uma vez que a fiscalização afirmara ser possível crer que as condições de trabalho das referidas empresas, no período em que a recorrente estava incluída no Simples, seriam as mesmas verificadas quando da fiscalização de 2012. 11. Que seria insubsistente a alegada existência de responsabilidade solidária decorrente de um suposto grupo econômico entre a recorrente e a empresa Tex 10, uma vez que a recorrente teria comprovado que não haveria qualquer legislação na seara do direito tributário que permitisse a aplicação de responsabilidade tributária no presente caso. 12. Que a fiscalização fundamentou a aplicação da responsabilidade solidária no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, conforme constatou no relatório fiscal. E o acórdão recorrido considerou lícita a aplicação analógica de conceitos definidos na CLT para caracterizar para fins tributários o grupo econômico, citando julgados proferidos na esfera trabalhista, bem como doutrina dessa mesma área. Contudo, esse entendimento não se coaduna com a mais autorizada jurisprudência dos tribunais superiores, em especial do STJ, e juntou jurisprudência a respeito. Que, ademais, para se estabelecer a solidariedade e serem considerados solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subunidades, haveria de ter uma relação hierárquica. No presente caso, as empresas eram administradas por gestores distintos. Que a Lei 8.212, invocada tanto pela fiscalização quanto pelo acórdão, para justificar a solidariedade, seria igualmente inaplicável nesse caso, isso pela jurisprudência pacífica dos tribunais. A responsabilidade tributária é matéria que somente pode ser regida por lei complementar. Que cumpria o fisco, por ocasião do lançamento de exclusão, comprovar a alegada existência de grupo econômico, conforme o artigo 142, com elementos consistentes e provas robustas, o que evidentemente não aconteceu.
16, que a recorrente demonstrou que agrega ao processo de produção os seus custos diretos e indiretos, dentre eles, e não somente salários, materiais aplicados a serviços de terceiros, e que as despesas necessárias à execução da atividade recorrente estariam todas lançadas na contabilidade da empresa. Que a única observação feita pela fiscalização acerca da contabilidade recorrente foi a de que não haveria nenhuma conta específica com o nome da empresa Tex 10 na sua escrituração, mas que o acordo recorrido admitiu expressamente que essa alegação não é verdadeira. Aspas, na contabilidade da Via Germânia, há conta específica em nome da Tex 10, o mesmo não se verificando desta última, a despeito das relações comerciais entre as duas empresas. Fecha aspas. Ou seja, a contabilidade da recorrente forneceria todas as informações necessárias ao acompanhamento das atividades da empresa, não existindo qualquer indício de irregularidade ou fraude. 18. Que a atividade empresarial da recorrente começou antes mesmo da empresa Tex 10 ser constituída, o que afastaria a alegação da autoridade fiscal de que a recorrente teria sido criada para atender às necessidades da empresa Tex 10. 19. Que a administração da Tex 10, no período em que a recorrente estava no Simples, era exercida exclusivamente por Leila Denise Pereira, pessoa que nunca foi gestora da empresa Germânica, e que o acordo recorrido não teria se manifestado quanto a esse fato. O acordo recorrido também deixou de se manifestar quanto ao depoimento colhido pela fiscalização de empregados da Tex 10 que apontaram como chefia imediata Sônia Leila, e que os apontamentos e comparativos feitos pela fiscalização e pelo acordo recorrido quanto às receitas, despesa, matéria-prima, estoque e ativo imobilizado das empresas Via Germânia e Tex 10 não poderiam ser utilizados para justificar a suposta formação de um grupo econômico entre as empresas por se tratar de empresas autônomas entre si, o que não revelaria relevante as comparações entre as empresas. 22. Que a recorrente nunca escondeu que possui relações comerciais com a empresa Tex 10, até porque não há qualquer irregularidade nisso. E não há qualquer vinculação extraordinária, além da comercial, que é perfeitamente aceitável, que poderia justificar a suposta existência de grupo econômico de fato entre a recorrente e a Tex 10. 23. Que o acordo recorrido reconheceu expressamente que a afirmação da autoridade fiscal de que existiria exclusividade nas relações comerciais entre a Via Germânia e a empresa Tex 10 não condiz com a realidade. 22. Que a recorrente nunca escondeu... 23. Que o acordo reconheceu expressamente... 24. Que o acordo entendeu que o fato das empresas Via Germânia e Tex 10 ocuparem o mesmo prédio desde 2004 seria indício de que as empresas fariam parte de um grupo econômico de fato. Contudo, não há nenhuma irregularidade ou vedação legal no fato de as instalações das empresas se encontrarem no mesmo prédio. 25. Apesar das opiniões contraditórias emitidas pelo fisco, as declarações colhidas ao longo da fiscalização confirmam que a Via Germânia está localizada na parte térrea, e a questão da localização na parte térrea do prédio e a Tex 10 no piso superior, não havendo que se falar em confusão entre as mesmas. 26. O acordo recorrido foi induzido a erro, porque a fiscalização não relatou de forma fidedigna o conteúdo das imagens correlacionadas no processo, uma vez que a descrição das fotos juntadas pela fiscalização não reflete a realidade do caso, já que as imagens retratam a entrada da empresa Via Germânica no térreo, e aí ela fala que é a questão da confusão da definição da localização, mas de fato as duas empresas estão no prédio e no processo a autoridade fiscal junta uma série de fotos para tentar justificar a localização das empresas. 27. Que ainda que os fundamentos da recorrente, nesse ponto, possam ser afastados, o que cogita apenas por hipótese, as constatações em loco feitas pela fiscalização refletiriam, quando muito, a situação das empresas no momento da ação fiscal, e não na época em que a recorrente estava sujeita às regras do Simples Nacional. 28. Que o fisco sequer se preocupou em confirmar se houve ou não alguma mudança de procedimento ou disposição dos funcionários de maquinagem nos 2 anos transcorridos entre a saída da Via Germânia do Simples Nacional e a fiscalização que ocorreu em 2012. E o próprio acordo recorrido confirmou a ocorrência de alterações significativas nas empresas fiscalizadas após a saída da recorrente do Simples, em especial quanto à administração, quadro de funcionários, no caso da empresa Tex 10 no seu objeto social. 29. Para justificar a existência do propalado grupo econômico, o acordo recorrido ressaltou a composição societária da recorrente e da empresa Tex 10, bem como o grau de parentesco entre os sócios das duas empresas. Contudo, isso é insuficiente para presumir a existência de grupo econômico. A legislação não veda a constituição de empresas da forma como ocorrido no presente caso. Bem, o acordo recorrido não apontou nenhuma prova da suposta unicidade gerencial entre a recorrente e a empresa Tex 10 ao tempo que a recorrente era optante do Simples. 31. E ao analisar o argumento da fiscalização, de que após a instalação das empresas no mesmo prédio, a Via Germânia teria deixado de investir em máquinas e equipamentos, enquanto a Tex 10 teria incrementado seu ativo imobilizado, o acordo reconheceu que, abre aspas, com efeito, essa constatação isoladamente não quer dizer muito.
mas que esse argumento analisado frente à configuração das empresas indicaria que quando essas passaram a ter sede no mesmo prédio, a Via Germânia passou a investir em máquinas e equipamentos, enquanto a Tex 10, mesmo possuindo maior número de trabalhadores, deixou de incrementar seu ativo permanente, evidenciando que havia locação de mão de obra registrada na Via Germânia para a Tex 10. Aparentemente, o acordo equivocou-se e a intenção era dizer que a Tex 10 teria passado a investir em máquinas e equipamentos, enquanto a Via Germânia teria deixado de incrementar seu ativo. Contudo, aduz a recorrente, o fato de não ter investido em maquinário em um determinado período não guarda qualquer relação com a empresa Tex 10. Tratar-se-ia de decisão de cunho administrativo que não poderia ser questionado pela fiscalização. 32. O acordo entrou em contradição ao acatar o argumento da fiscalização de que a recorrente teria adquirido determinados insumos que deveriam ser empregados na atividade desenvolvida pela Tex 10. Que, segundo o acordo, como na fiscalização teria constatado que a Tex 10 seria responsável pela produção da malha, enquanto a Via Germânia atuaria na talhação do tecido, causaria estranheza que a recorrente tivesse despesas com fornecedores de fio. Contudo, se a atividade da recorrente era custeada pela empresa Tex 10, por que arcaria suas despesas? A fiscalização indicou, analisou os produtos adquiridos, inclusive sua finalidade. 33. O fisco entendeu que havia pagamento de algumas despesas da recorrente pela Via Germânia e o acórdão acatou os argumentos da fiscalização sobre suposta confusão de caixa. Contudo, é perfeitamente aceitável que entre as empresas houvesse acertos, uma vez que tinham relação comercial. Além disso, muitos dos pagamentos apontados pela fiscalização são de valores irrisórios. 34. O acordo recorrido afirmou que o fato da empresa Tex 10 ocupar parte do prédio pertencente à recorrente, sem, no entanto, haver registro de pagamento do aluguel, confirmaria que as citadas empresas faziam parte do grupo econômico. Afirma a recorrente que não desenvolve atividade de locação de imóvel próprio, e a receita decorrente dessa atividade não teraria qualquer valor a título de receita bruta apurada pela contribuinte à época em que estava sujeita aos simples. E que, além disso, por se tratar de decisão administrativa, o fisco não poderia questionar acertos negociais entre as empresas ou utilizá-las como motivos para a exclusão dos simples. 35. Em relação às entrevistas com funcionários, sequer poderiam ser utilizadas como prova, porque teriam sido obtidas de forma ilegítima e direcionada. 36. Que, além disso, o acordo recorrido ignorou o fundamento aventado na manifestação de inconformidade de que algumas declarações colhidas pela fiscalização corroboraram a tese defendida pela recorrente. 37. Que a fiscalização não se preocupou em verificar a veracidade das citadas entrevistas, tendo considerado verdadeiras as que foram favoráveis ao fisco e ignoradas aquelas que favoreciam a recorrente. 38. O acordo recorrido acatou a tese defendida pela fiscalização de que demandas trabalhistas ajuizadas em desfavor da recorrente confirmariam a desistência do suposto grupo econômico. Isso decorreu, na versão da fiscalização, pela descrição do ambiente de trabalho feito pelos respectivos empregados, que seria pertinente às instalações da empresa Tex 10 e não da recorrente. Contudo, tal afirmação está baseada unicamente no fato da fiscalização entender que a empresa Tex 10 funcionaria no térreo e a recorrente funcionaria no piso superior, o que não é verdade, consoante amplamente demonstrado pela recorrente. 39. Que a recorrente demonstrou que os trabalhadores que ajuizaram citadas ações trabalhistas haviam sido contratados pela Via Germânia para exercer a função de tecelão e auxiliar de tecelão, e que as próprias entrevistas realizadas pela fiscalização confirmaram que o ambiente descrito nas citadas ações é o mesmo da recorrente. 40. Que o acordo recorrido confirmou que, no tocante aos vínculos empregatícios, a fiscalização registra que não verificou irregularidades no período, registrando tão somente o duplo vínculo com a Via Germânia e a Tex 10 de 5 trabalhadores. O fato da recorrente ter diminuído o quadro de funcionários após o desenquadramento do centro não poderia ser apontado como indício da formação de um grupo econômico com a empresa Tex 10, uma vez que ocorreu em um período em que a recorrente já não estava enquadrada no citado regime, tratando-se de ato de gestão. A empresa tem total autonomia para contratar e demitir seus colaboradores desde que respeita a legislação trabalhista. 42. O acordo recorrido reforçou a tese de que a recorrente desenvolveria atividade de locação de mão de obra pelos seguintes aspectos. A. Conceito de locação de mão de obra previsto no parecer COSIT 69 de 1999, na doutrina relacionada ao assunto. B. A empresa Tex 10 forneceria matéria-prima recorrente. C. A locação de mão de obra teria sido confirmada pela suposta existência da formação de um grupo econômico entre a recorrente e a empresa Tex 10. E B. A suposta contratação, porque sequer havia contas contabilizando em títulos próprios a suposta prestação de serviços ou contratos apresentados à fiscalização da Via Germânia pela Tex 10. Tinha como objeto essencialmente o fornecimento de mão de obra necessária à industrialização das matérias-primas fornecidas por essa última. 43. Que os trabalhadores da recorrente nunca prestaram serviço na dependência da empresa Tex 10, ou em qualquer outro lugar supostamente indicado por essa empresa, o que de pronto afastaria a tese defendida pela fiscalização
sobre a análise específica da legislação que rege o Simples. 44, que a especificidade da atividade recorrente, prestação de serviço para a indústria têxtil, a matéria-prima utilizada no processo produtivo normalmente é fornecida pelos contratantes do serviço, de modo que não haveria qualquer irregularidade nesse procedimento que justificasse a exclusão. Que não houve qualquer prova inequívoca de que a recorrente desenvolvia atividade de locação de mão de obra, ou, em última análise, de que a recorrente formaria um grupo econômico de fato como a Tex 10. 46, que ao contrário do que entendeu o acordo recorrido, a atividade de locação de mão de obra pressupõe que uma empresa locadora coloque seus empregados à disposição de outra locatária para executar trabalhos temporários, em local por essa determinado. E dessa forma, a atividade da recorrente não pode, sob hipótese alguma, ser considerada locação de mão de obra. 27, que o acordo recorrido ignorou o fato de que os funcionários da recorrente trabalhavam na sua sede, imóvel que, aliás, pertence a ela, e de forma subordinada apenas à recorrente. Também incontroverso que os trabalhadores da Via Germânia não estão sujeitos a qualquer trabalho temporário. Eles prestam serviço de forma habitual e contínua, o que igualmente impede a configuração de alegada atividade de locação de mão de obra. 48, que entende caberia à autoridade fiscal comprovar, por ocasião da representação administrativa, a alegada ocorrência da atividade de locação de mão de obra, em atenção, inclusive, aos princípios da verdade material e da presunção de inocência, bem como da estrita legalidade tributária e do respeito pela propriedade privada. E se houvesse qualquer dúvida acerca da natureza das atividades prestadas pelo contribuinte, o acordo deveria ter determinado a produção de provas adicionais ou complementares, ou mesmo a realização de diligências ou perícias. Não poderia, com base nisso, confirmar a exclusão da recorrente do Simples. E aí requer o provimento do recurso. É o relatório, presidente, extenso. Posso continuar o voto? Já é mais de 1h08. É. Querem continuar ou a gente dá um intervalo e volta depois do almoço? Acho que poderíamos continuar e fechar essa votação, presidente. Vai gerar muito debate, não, presidente? Esse vai gerar debate. Nós vamos discutir aqui, como é muito extenso assim, a matéria fática, talvez gere um debate maior, né? É, com certeza. Ok. Vamos dar intervalo para o almoço, tá? A gente retorna. Quer dizer, eu não vou encerrar a sessão de julgamento, só vou dar um intervalo. Certo? Tá bom. São 13h08, a gente volta às 14h08. 10h08, fica da margem de... Como é que se diz? Tolerância, uns 2 minutos. Então, colegas, até daqui a pouco, bom almoço. Daqui a pouco, pessoal.